Fala galera, meu nome é Robson Moura e eu estou aqui para exercer meu direito a pitacar, ou seja, vou ser um pitaqueiro ou um pitaquento. Bom, essas palavras não existem, mas está na moda no Brasil criarmos palavras novas. A que mais me incomoda é presidenta, né? Porque existem as derivações. Existe presidenta, existe gerenta, existe superintendenta, existe jumenta, existe a conta pendenta. Né? Então não é bem verdade que essa palavra existe e está sendo usada até pelos nossos confiabilíssimos jornalistas, que eu acho uma besteira. Eles não precisam disso. Eles têm que informar de forma correta aos nossos jovens e aos nossos adolescentes. Né? Não entrar no modismo de criar palavrinhas. Bom, como você já viu, eu sou realmente um pitaqueiro. Isso vem de um apelido que um amigo me colocou de Zé Pitaco. Zé Pitaco porque ele diz que eu tenho opinião sobre tudo e sobre todos. Na verdade, eu tenho. Ele está correto, é uma coisa que eu gosto. Se tem algum assunto que eu não sei falar sobre, eu vou pesquisar. E para ter a minha opinião, o meu ponto de vista. Porém, sem a pretensão de achar que minhas ideias e as minhas opiniões são verdades supremas, intangíveis, intocáveis, sagradas. Não, eu adoro um debate e pode ser que eu mude de ideia desde que seu argumento seja coerente, lógico, saudável, racional e, por outro lado, nunca no lado pessoal, porque eu não levo para o lado pessoal. Aliás, cabe uma explicação aqui que eu vou citar alguns nomes de acordo com os assuntos que forem aparecendo, porém, não estou contra ninguém, nem julgando as pessoas, e sim as atitudes. Porque, claro, para se ter algum fato, se tem alguma atitude, e essa atitude é tomada por alguma pessoa. E independente se eu gostar da pessoa ou não, eu posso gostar ou não também da atitude. De repente tem uma pessoa que eu goste muito, mas que cometeu uma atitude que eu não goste tanto. Como pode ter uma pessoa que eu não goste tanto, que cometeu uma atitude que eu goste muito. E isso que vai ser tratado. Bom, e hoje o meu primeiro assunto foi um gesto que me incomodou muito e que eu achei de um cinismo tremendo. Dois senhores condenados pela justiça brasileira por atos de fraudar, de roubar, de manipular votos, de compra de votos, de desvio de verba, formação de quadrilha. No momento do encarceramento deles, eles levantam os punhos, os braços direitos, com os punhos cerrados ao ar, num gesto que representaria que eles estavam sendo injustiçados, que eles estavam sendo perseguidos em defesa de uma causa nobre. Aonde está a nobreza do desvio de verba pública? Onde está a nobreza de compra de votos? Onde está a nobreza de roubo? Eu não vejo, eu não sei se eles tentaram enganar algumas pessoas e tentar deixar o filme deles não tão queimados, né? Estamos sendo perseguidos por uma causa nobre, olha aqui nosso protesto. Gente, isso foi de um cinismo muito grande. Como é cínico já o processo todo de votação que temos nas nossas câmaras e no Senado. Né? Se alguém apresenta alguma proposta inteligente, interessante, que realmente vai fazer bem à população, porque eles consultam a coligação, o partido, para saberem como vão votar. Isso é de um cinismo muito grande. Por quê? Primeiro, hoje em dia a bandeira de partido foi jogada às traças por eles mesmos. É tanta troca de partido, de idealismo partidário, que nem essa bandeira partidária já conta para eles. Se na hora da votação eles estão consultando o partido, é porque tem alguém que manda ali, que realmente tem um interesse sobre tal assunto, e esse interesse não representa você, não representa o partido, e simplesmente o representa. Né? Então, a gente elege políticos que vão lá para o Senado para fazerem as coisas de acordo com o manda-chuva, né? Algum manda-chuva de alguma coligação, alguém que pode mandar mais, alguém que tem mais interesse. Né? Isso já é de um cinismo muito grande. Como, voltando ao caso do mensalão, eu acho muito cínico a falta de interesse em averiguar a participação do senhor Lula. Eu acho o cara
realmente fantástico, articulado, inteligente, safo, um político nato. Ele saiu da metalurgia, chegou à presidência do país e não estava sabendo o que estavam fazendo no escritório do lado dele, né? O principal assessor dele, o cara que tinha acesso direto a ele. Quer dizer, o senhor José Dirceu estava dando uma de bom velhinho. Por quê? Porque o Lula apresentava alguma coisa para ser votada e ele ia lá, e para não deixar o presidente mal, né, para não deixar ele ser recusado, ele ser contestado numa proposta dele, ele ia lá e fazia tudo aquilo que ele fez simplesmente por bondade. E o seu Lula acreditando realmente que as discussões, as negociações de José Dirceu com determinados partidos fosse no âmbito ideológico, no âmbito das ideias, de provar que realmente aquilo iria fazer bem à população. Você acha que o seu Lula não estava sabendo das situações? Né? Então, um cinismo, primeiro, do PT de encobrir o Lula, claro, eles estão no direito deles, e da oposição em não investigar mais a fundo, do seu relator de não investigar mais a fundo a participação do seu Lula ou não neste episódio. Né? Eu tenho a minha opinião de que o Lula sabia, porém é minha opinião, não tenho como provar, não é um fato, não estou afirmando algo. Outro cinismo político muito executado aqui no nosso país, e eu vou falar de um caso específico aqui de São Paulo, são as promessas políticas que quando as pessoas assumem os cargos, elas não cumprem. Né? Eu vou tratar como cinismo, mas pode ser simplesmente um lapso de memória, a pessoa esqueceu o que ela havia prometido. Né? No caso aqui específico que eu quero falar, é do nosso controlar. Controlar, para quem não sabe, é uma inspeção veicular para inspecionar a quantidade de CO2 emitida por nossos escapamentos. Né? Uma medida ambiental que tem como finalidade limpar o ar da nossa cidade e nos dar ar melhor para respirar. Porém, existem dois fatos cínicos nessa história. Uma é a taxa, porque nós pagamos para essa inspeção, além de todos os impostos que pagamos para ter um veículo, ainda pagamos essa taxa. Segundo, os ônibus, eles não estão sujeitos a essa inspeção. Os ônibus continuam emitindo CO2 e que um CO2 muito mais tóxico, por se tratar do combustível diesel, eles não passam por essa inspeção e não tem qualquer fiscalização. Você pode andar aqui na rua agora e você vai ver vários ônibus expelindo quantidades tóxicas de gases na nossa atmosfera. Outro ponto e final ponto, por enquanto, sobre esse capítulo de cinismo político, se dá com relação também aqui em São Paulo, que é onde eu vivo e tenho mais propriedade em falar, em decorrência do não aumento das nossas tarifas, como uma vitória dos nossos protestos na época da Copa das Confederações. Queriam aumentar a passagem aqui em São Paulo e, de acordo com os protestos, nós conseguimos com que elas não fossem aumentadas. Só que o que aconteceu? A empresa de ônibus ela ficou triste com isso. No momento específico sim, mas a nossa prefeitura deu uma solução para eles. Depois dos protestos, brotaram corredores de ônibus e eu fiquei sabendo por informações que as empresas agora ganham por viagem, não por passageiro. Ou seja, o ônibus está livre para poder ir e vir mais rapidamente e angariar mais fundos para a sua empresa. Né? Porque os ônibus agora, fazendo as viagens mais rápidas, eles conseguem realmente angariar mais fundos. Porém, eu não estou contra o corredor, mas não em horário que não seja de pico. Porque durante o dia os ônibus passam muito rápidos nos corredores, rápidos, causando realmente perigo à população, aos outros carros, aos pedestres. Outra coisa, eles passam vazios, porque no horário que não é o horário de pico, ou seja, um horário que realmente toda a população está se deslocando por São Paulo, não existe passageiro suficiente para todos os ônibus. Ou seja, galera, prestem atenção, nem tudo o que reluz é ouro.
Ou seja, alguma coisa que você acha que realmente é boa, investigue a fundo. Estamos perto de eleições. Claro que ainda primeiro tem a Copa, que todo mundo só pensa nessa Copa, e eu vou falar sobre essa Copa mais pra frente. Mas depois teremos as eleições. E fiquem espertos, aprendam a cobrar, anotem o que o seu candidato realmente está propondo, acompanhem a votação dele, né, com relação nas câmaras, no Senado, veja se ele vai votar de acordo com aquilo que ele prometeu. E não cometam o mesmo erro duas vezes. Se o cara não fez o que prometeu, não o coloquem no poder de novo. Um abraço.